O senhor prefere usar? Ou quer que eu... Quero que você faça, porque fica mais livre. Eu sou ainda o único sobrevivente da fundação dos Fratres aqui no Brasil e do Colégio Padre Eustáquio. Então, cheguei aqui com 19 anos e, então, pode fazer o cálculo, quantos anos já são do colégio primeiro e depois, hoje, a gente está em várias frentes. Também no Retiro, sobretudo Igarapé, Retiro Vicente de Paulo. O que Samuel me pediu foi uma introdução, uma apresentação da exortação apostólica do Papa Leão XIV, de Lexité. No entanto, aqui está o documento. Na realidade, o atual Papa desenvolve uma carta já preparada pelo seu antecessor, o Papa Francisco. Então, qual é a temática fundamental que bate perfeitamente com o carisma aqui do Caná? Aliás, digo de passagem, eu conheci a fundo o Padre Oswaldo. Trabalhei com ele quando era a editora Promoção da Família. Tenho vários livros meus publicados exatamente por ele, na Promoção da Família, e em várias frentes. Nós tínhamos muita semelhança, também no modo de nos apresentar. Ele era bastante reservado. Padre Oswaldo não se abria espontaneamente à primeira vista. Você tinha que conhecê-lo a fundo, e eu tinha muita admiração por ele, e eu acho que ele por mim, porque até praticamente a morte nós tivemos contatos. No fim era muito difícil a comunicação por causa das limitações dele, mas então a gente está bastante por dentro. Então, o núcleo do documento está numa única palavra: misericórdia. E o que é a misericórdia? É o amor que se compadece. Então, o amor que se volta para o mais vulnerável, para o mais pobre, para o mais necessitado. Então, aqui, quando o que eu pretendo fazer nessa parte final do encontro de vocês é aprofundar esse conceito. Eu vou apresentar imagens, porque Samuel falou comigo: olha, o pessoal já está muito cansado quando você começa. Então, falei: olha, então eu tenho que inventar alguma coisa, pelo menos para eles não dormirem, cochilarem durante a apresentação. Então, algumas partes vai ser rápido, outra parte que eu vou demorar mais. Então, eu vou somente, no início é bem rápido mesmo, porque o Frade Rosário também desenvolveu o embasamento bíblico, praticamente, desse conceito. Pode ir. Num sentido vulgar do termo, significa ter dó, sentir pena. Isso temos demais hoje, diante das enchentes de Juiz de Fora, Ubá. Coitado desse povo, mas fica nisso, coitado, ter dó. E isso não é evangélico, é um primeiro impulso que deve ser completado necessariamente para ser evangélico, no sentido do evangelho, quando vem ação. Pode ir. Misericórdia, então, é quem, por amor, se compadece do sofrimento alheio. Por amor. E aí temos Caná, quer dizer, o trabalho com drogados. Lentamente houve em Padre Oswaldo um processo. Ele não foi imediatamente.
houve nele uma conversão. É muito interessante isso. E a própria obra reflete isso. Eu conheci ele nas várias fases de sua vida. E as fases anteriores prepararam a fase que vocês conhecem com esta obra. Então, se compadece do sofrimento alheio. Compadecer é sofrer junto com. Eu mesmo trabalho, já são 16 anos, na pastoral carcerária, ou seja, diretamente com os presos. Agora, uma coisa é você visitar e falar, oh, coitado, okay, papapá. Outra coisa é você se imaginar estar lá naquela cela, daquele jeito. E isso 24 horas por dia. Então, enquanto você não se desloca para o outro, você não entende. E fica sempre esse assistencialismo. Então, eu também, nesse ponto, há muita semelhança também com o Padre Oswaldo. Aliás, eu tinha contato com ele exatamente nesses últimos tempos, nesse nível, com drogados. Como alguém chega a esse estado? E o que passa essa pessoa? E enorme dificuldade para se livrar disso. Então, daí, é um processo que nos converte. Eu brinco e digo, eu fiz teologia, fiz pós-graduação e tudo isso. Mas onde aprendi verdadeiramente a teologia foi na cadeia. Porque lá fui confrontado com a realidade e não só com os livros. Não que eu estou largando livros, pelo contrário. Mas, se não passa, não suja as mãos e pisa na lama, você não se converte. E você fica na teoria. Pode ir. Agora tem que ser rápido, porque esse aqui apenas são as tradições. Então, é muito profundo. Não pense que é só o cristianismo. O budismo tem a misericórdia, o islamismo tem misericórdia, o hinduísmo, etc. Pode ir. Então, já deve ter falado sobre isso, os termos bíblicos de Ramin e de Ezet. As entranhas de mãe, a mãe que sente o que o filho passa, e assim é fiel a si mesmo. A maternidade, aliás, eu não posso prolongar muito, não, porque aí entro no entusiasmo. Eu não conheço coisa mais bela. Não conheço. A mãe que alimenta, amamenta o filho. Esse aqui, ela passa sua vida para a filha, aliás, tudo a sua própria vida passou para o nenê. Então, daí, por exemplo, no presídio, a figura de mãe é fundamental. É algo que toca o mais endurecido. Daí que você pode falar mal de tudo, menos a mãe. Aí, porque aí você toca as cordas mais sensíveis da pessoa. Pode ir. Na Sagrada Escritura, quem está acompanhando as leituras bíblicas da missa diária, encontra tudo isso. A Bíblia, a misericórdia na Bíblia, que é o fio condutor de toda a Bíblia. Pode ir. E Deus é o primeiro que mostra misericórdia. Quer dizer, Ele nos ama
e não nos larga. Então, mas aí eu escuto muito isso. Alguém fala comigo, está pagando por aquilo que fez. Mas Deus não o larga. E o ama muito mais do que nós podemos imaginar. Né? Então, isso aqui, essa aliança de Deus para conosco, é sagrada, pode ir. O amor de Deus é de predileção. O Papa insiste muito nesse documento. Eu vou dar um jeito de reelaborar aqui de uma forma mais sensível, mais inteligível, para um grande público, que vale a pena. Qual é a predileção, a preferência do amor divino? É para aquele que está na miséria. Isso é profundamente evangélico. Aqui tocamos a essência do Evangelho. Então, e o Papa desenvolve isso de uma forma muito feliz, mais erudito do que Papa Francisco. Francisco tinha uma linguagem muito mais acessível, mas isso é próprio. Que o augustiniano, o outro, realmente, ele estava muito preocupado com a linguagem de usar, mas a direção é a mesma para os dois. Pode ir. Os Salmos da Misericórdia, eu acabo, enquanto tive que esperar aqui, fiz as vésperas de hoje, tem os Salmos. Os Salmos estão repletos de referências à misericórdia. Pode ir. E a experiência é aqui, o tempo quaresmal que estamos vivendo. A grande mensagem da escravidão para a liberdade, do Egito para a terra prometida. A grande caminhada quaresmal, que transbordando no amor de Deus, que nos dá vida que nunca terá fim. Pode ir. E os profetas da misericórdia também. Pode ir. Eu estou um pouco mais rápido porque aqui, irmã Faustina também é um símbolo do amor misericordioso. Pode ir. Fomos redimidos sem nenhum mérito. Aqui entra um outro aspecto. A gratuidade. Deus não é aquele que faz negócio comigo. Ele dá gratuitamente. A gratuidade é também algo profundamente evangélico. E isso nós estamos perdendo. Nós guardamos o nome cristão, mas as atitudes já são de um mundo que não é cristão. Então, uma das coisas tudo tem que ser pago. O que vale isso? Tudo é medido em dinheiro. Isso é uma perda. Amor não se paga. Aí volta a imagem da mãe que dá vida ao filho. É gratuidade. E aí está um questionamento muito profundo que o Papa Francisco já levantou, que é o atual. Por que hoje não queremos mais filhos? O que está atrás disso? O que está Coreia do Sul? Está gravemente ameaçada. As estatísticas da França, que saíram esses dias, que a porcentagem de franceses que morrem é maior do que nascem. Então, há uma série
Agora a pergunta é o porquê disso. Eu não entro no mérito da questão, não faço julgamento, assinalo o fato. Então, a grande gratuidade de Deus, pode ir. Na pessoa histórica de Jesus, conhecemos quem Deus é de verdade. Então não precisamos estudar a fundo teologia, etc. Olhar para a pessoa de Jesus. E os evangelhos são o quê? É uma imagem, é uma identificação histórica de Jesus. O Deus que se fez homem, viveu entre nós. Ele nos ensina, não só com palavras, pelo seu modo de ser, quem Deus é. Quem Deus é, de verdade. Então aqui é muito bom a gente se lembrar, porque como estamos distantes, muitas vezes, do verdadeiro cristianismo. E ficamos presos a algumas coisas, mas ao Espírito do Senhor. Eu não sou contra, logicamente não sou, de levantar cedo durante a quaresma para rezar o terço, ótimo isso. Mas o fundamental não é isso. O fundamental é que você é capaz de tratar bem o outro, que você é capaz de aceitar o diferente, que você não se irrita com alguém que é daquele jeito. Isso é verdadeiramente que você é capaz de se doar. Então, temos que ficar muito atentos a essas coisas. Então, e aí se aprende com o próprio Senhor Jesus. Pode ir. Em Jesus, a misericórdia é princípio estruturante. Ele é a misericórdia. Então, se você pergunta como eu devo ser, olhe para ele. É meu único modelo, disse tanto Charles de Foucault, hoje São Charles de Foucault, como Santa Teresinha. Hoje mesmo li. Jesus, meu único modelo. Então, de um Deus compassivo e próximo, que acolhe e perdoa indiscriminadamente todos que se voltem a Ele. E aí está a bela imagem também, do bom pastor. Outra imagem muito significativa. O mais vulnerável, o mais necessitado, aquele que sem nosso apoio não sobrevive. É a imagem da criança, de nenê, mas também no reino dos animais. Nós podemos acabar com tudo se não cuidarmos. É outra palavra, aliás, irmã gêmea da gratuidade. Cuidar. Cuidar. Pode ir. Então, Jesus histórico é movido por misericórdia. Pode ir. E daí vem a misericórdia, a justiça. Não vou aprofundar isso porque me levaria muito longe. Porque aqui eu toco um ponto altamente sensível. E, na realidade, posso resumir as visitas do Papa Francisco aos presos. A misericórdia supera a justiça. Vai além da justiça. Daí que a legislação brasileira é muito correta nesse ponto. A morte,
a pena de morte não se aceita, por quê? É dizer, aqui não tem mais jeito, elimina. Para Deus não existe isso. Sempre há jeito, sempre há possibilidade. Então, é isso, eu não vou aprofundar, porque levaria muito longe, isso fica talvez para outra oportunidade. Pode ir. A misericórdia é um estilo de vida que cultiva compaixão, solidariedade e partilha. E aqui temos um grande exemplo para Oswaldo. Por natureza, ele não era quem nós conhecemos no fim. Ele se deixou trabalhar por Deus. Ele se abriu para a ação de Deus nele. Ele se converteu no admirável processo de evangelização. De tal forma que, nos últimos anos, eu dizia, que beleza, que obra divina é quando você colabora com a graça e não se opõe à ação de Deus em você. Pode ir. E aqui entramos na questão ecológica, também extremamente atual. Não pensem o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu em Juiz de Fora, em Ubá, são expressões de uma mudança radical em todo o planeta. Nós estamos destruindo o planeta. E isso terá enormes consequências. Eu vivo perto da mineração, a 1 quilômetro de distância, em Igarapé. Olha, a destruição é total. Mas, dá dinheiro. Então, agora já estamos sentindo fortemente o que é, e preparem-se. O que está acontecendo nos Estados Unidos, nevascos, o que está acontecendo com, sobretudo no sul, o que aconteceu agora na zona da mata e assim diante. Então, é outro assunto que mereceria muito atenção. Pode ir. Aí coloquei, aqui é a imagem que eu mesmo tirei, a foto. Foi em Mariana o que aconteceu. Isso não acontece à toa, não. Isso acontece como consequência de uma ação humana. Então, encontramos-nos em um momento crítico da Terra. Nossa casa comum, a única que temos, está sendo destruída. Daí a defesa, a conservação, promoção da vida. Então, como eu disse, é outro assunto que poderia ser uma tarde inteira, só tratando da ecologia, evangelho e ecologia. Pode ir. Agora, isso aqui é importante. Como funciona a misericórdia? Por 3 etapas, 3 momentos. Primeiro, eu tenho que enxergar. Tem gente que anda, não vê nada, não. Não enxerga o que está acontecendo. Depois, o que eu estou vendo tem que me tocar por dentro. Então, é o comover. E depois, aí estamos ainda na fase teórica. Porque, eu vejo, coitado. E agora, o que eu faço? O fazer. Dar o passo dentro das suas reais possibilidades de ajuda. Então, essa tríplice dinâmica, ela é fundamental para entender
a misericórdia tal como Jesus não apenas pregou, mas viveu. Pode ir. E as obras de misericórdia tradicionalmente referem-se a fome, sede, roupa, casa, a campanha da fraternidade, casa, prisão e sepultura. Conhecemos. São as obras corporais. E os espirituais, aconselhar, ensinar, corrigir, consolar, perdoar, suportar, rogar pelos vivos e pelos mortos. Não vou aprofundar, está muito conhecido dentro da tradição católica, especialmente. Cada uma dessas obras expressa concretamente uma realidade. Eu, pessoalmente, como já disse, estou mais ligado à prisão. Então, e interessante, daí que o Papa Francisco, que em cada visita, visitava o presídio. Nos países que ele visitava, ia para o presídio. E numa ocasião, ele dizia, depois da conversa com um dos presos, se eu tivesse tido esta história, não seria diferente. Eu não sei quantas mil conversas, porque era meu papel. Hoje estou com problema de audição, então são poucos meses que eu tive que, há poucos meses atrás, que tive que restringir muito a visita, porque lá é muito barulho mesmo. Então, mas eu escutava as histórias, não sei quantos mil. Começa no útero materno. E eu fui não querido pelos meus pais. Eu nasci sem amor. Eu fui largado. E assim diante. Então, se você... Aí você vai escutando. E você vai entender. E se eu tivesse tido isso? Eu falo de mim mesmo, tive uma mãe que me amava, eu sou primogênito, nós somos 7, eu sou mais velho, guardo as fotos, que naquele tempo, 1941, no início da Segunda Guerra Mundial, guardo as fotos, o carinho da mãe, depois toda a atenção, depois na primeira infância, depois todo o acompanhamento, todas as oportunidades. Olhe, e quem não tem, e ser abandonado, literalmente, e sobretudo psicologicamente, desde a primeira infância. Então, no entanto, isso nós não levamos normalmente em consideração. E assim em diante. Eu tenho contato com alguém que é conselheiro, inclusive era membro daqui dos Sagrados Corações, que tem por natureza o dom de aconselhar. Padre Lúcio também tinha. Conheceu o Padre Lúcio? Era um dos mais conhecidos aqui dos Sagrados Corações. Uma profundidade. Era outra coisa. Vocês me desculpam. Era outra coisa. A profundidade. Os sermões. Eu ficava pensando, olha, o Padre Hilário também tem. Hoje não, porque hoje está realmente, praticamente, está assim, muito fragilizado. Mas a profundidade. E como a gente percebe? Quando pregam, eles falam daquilo que está dentro deles. E não só de boca para fora. É muito, muito interessante.
E como as pessoas que estão participando percebem. Como que percebem? Então, é muito rico essas pessoas, porque são para nós, é um tesouro para a igreja. Pode ir. Então, a atualização das obras de misericórdia. Hoje, por exemplo, temos esse problema grave das drogas. Isso, logicamente, na época, não se pensava nisso. Por exemplo, quando eu era jovem, o que era droga? Era fumar, era cachaça e pronto, não havia. Quer dizer, as drogas que nós temos hoje, de todo tipo, está levantando uma problemática muito séria, porque arrasta consigo uma série de consequências. Então, daí que surgem a obra do Fazenda do Cana, por exemplo, é atualíssima e muito importante para eu não uso combater o problema, compreender, acompanhar e fazer todo o possível para alguém se livrar disso. Pode ir. A misericórdia é como espiritualidade. Está sob o influxo do Espírito de Jesus, nosso irmão misericordioso. Daí que tem que haver uma vida interior, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma libertação da nova droga de celular. Tem gente que não toma drogas assim, mas está viciado, não consegue mais outra coisa. O dia todo. Eu conheço que não fazem outra coisa. É para mim a nova droga. E daí que o Papa, na mensagem para a Quaresma, alerta: não seja escravo disso. É um ótimo instrumento de comunicação, perfeito. No entanto, há aqui também um grande perigo de eu ser escravizado e eu não tenho mais minhas ideias, minha própria profundidade, eu só me baseio nas mensagens que recebo. E excesso de comunicação. Então, condiciona a pessoa. Isso é grave. Então, a incapacidade de ler, de pensar, de formar uma opinião própria. Então, tudo isso entra nesta realidade. Pode ir. Propostas para a espiritualidade e misericórdia. Cultivar na vida a simplicidade. O desapego, a generosidade, a partilha. Então, o tempo de Quaresma, agora eu fico encantado com simplicidade. A simplicidade anda de mãos dadas com a transparência. A pessoa não fica, eu sou tal, eu sou tal. Se você soubesse, você sabe com quem você está falando. Que ilusão. Então, a simplicidade. Quem somos nós sem Deus? Nada. Basta uma pequena veiazinha se estourar aqui e eu já me torno inválido. Hoje estou aqui, amanhã não sei. Então a gente tem que ser muito realista. E também, ao mesmo tempo, aquela simplicidade que encanta as pessoas.
porque aquilo que eu sou de verdade e não de aparências. É outra grande mal que tem as aparências. Também uma igreja, um templo tem que ser sóbrio, modesto, simples. Isso foi para Eustáquio. Para Eustáquio nunca cultivou grandezas e coisa. É um homem muito simples e transparente. Não? Pode ir. A espiritualidade e misericórdia só é possível mediante uma permanente busca de Deus e intimidade com o Senhor da vida. Como? Escutar a palavra. Os sacramentos como encontros com Cristo. Leitura espiritual em momentos de recolhimento e deserto, como vocês estão fazendo. Isso é fundamental. Sem isso, não sustenta uma vida cristã. E fica tudo nas aparências e na superfície. Pode ir. E Maria, ela é o protótipo, o exemplo. Protótipo significa exemplo por excelência da misericórdia. Olha aqui, essa é uma imagem que temos na nossa casa de retiros, em Igarapé. Olha que beleza. É um manto que ela abre. Eu tenho que segurar o microfone, por isso não dá para abrir muito. Aí, e debaixo do manto, ela acolhe todo mundo. Até os bichos entram. Até a galinha. Então, não é o galinho do gado, não. Tem o cachorro, tem tudo. Quer dizer, a mãe que acolhe. E eu digo, inclusive para animar, não existe coisa mais bela que a maternidade. Não existe. A maternidade, ela é divina. Ela é divina. E aí está a grandeza da mulher. É porque é portadora de vida. Vida que nasce dela e que é um dom de Deus. É isso. Aí não tem mais palavras, não? Então, Nossa Senhora, ela ocupa um lugar importante do Cristo. Logicamente, ela não substitui Cristo. E a discussão, não sei se vocês estão acompanhando, a discussão hoje sobre corredentora, na minha opinião, também não convém, porque ela mesma não queria. Se nós perguntássemos a Nossa Senhora, a senhora quer ser chamada corredentora, ela diria nunca. Eu sou a mãe do Senhor. Por pura graça, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou. Em total disponibilidade, em total doação, sem pretensão nenhuma. Eu sou apenas a serva do Senhor. Na realidade, no original hebraico, está escrava do Senhor. Nós evitamos porque tem ressonância um pouco pejorativa para nós, então é serva do Senhor. Pode ir. Então, a virgindade fecunda. Agora, isso é interessante, embora não tenha diretamente com o tema da misericórdia, mas sobre virgindade. A virgindade de Nossa Senhora não é, em primeiríssimo lugar, biológica. A expressão biológica é o reflexo de uma atitude de total disponibilidade, de total desapego de si mesmo, de total doação.
Então, e isso se expressa também é ponto de fé na virgindade biológica. Nós, religiosos, por exemplo, temos o voto de virgindade, que é o voto em celibato, quer dizer, é um elemento importante, porque significa eu atendo a um apelo de Deus para me doar totalmente ao Senhor e à sua obra. Então, daí que não é uma coisa qualquer. Agora, é um dom de Deus. Então, Maria, ela é virgem e mãe. Essa combinação única em toda a história da humanidade. Então, porque concebes o próprio Filho de Deus. Agora, ela foi o instrumento para que Deus pudesse chegar a nós em forma humana. É muito bonito isso, é muito profundo. E daí, nos evangélicos, hoje é uma confusão na cabeça das pessoas, porque não sabem, quer dizer, a profundidade desse mistério. Pode ir. A mãe compassiva e solidária, aqui ó, ela que intercede, não tem mais vinho, ela que intercede, ela que a mãe das dores. Ontem mesmo nós fizemos com o povo a Via Sacra, é bonito, Maria que acompanha tudo, que está lá para consolar, pode ir. E Maria é a mãe da misericórdia. Aí vem o famoso Stabat Mater, em latim, Stabat, estava a mãe dolorosa junto à cruz lacrimosa, chorando, a cruz de onde estava pendurada seu filho. Stabat Mater, dolorosa, jucta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Então, o nosso canto popularizado se baseia neste famoso canto em latim, em gregoriano. Pode ir. E a Mãe de Deus, na tradição da América Latina, Guadalupe é muito bonito. Porque é uma das mais belas, junto com a Aparecida, logicamente, mas tem uma característica muito, muito boa. Maria assume todas as características do próprio povo. Ela se veste como índia, ela tem o rosto de índia, ela fala como índia, etc. Então, a incultural, ela está muito perto de nós. Então, daí que a devoção mariana, ela é muito preciosa, porque ela expressa exatamente Deus presente na nossa vida real do dia a dia. Pode ir. E temos outros vários santos, entre eles Francisco Camilo de Leles. Pode ir. Agora vai um pouco rápido. São Vicente de Paulo, nós somos a tradição vicentina. Rosário falou isso hoje? Pois é. Nós somos da tradição vicentina, a nossa congregação, muito fortemente. E São Vicente por excelência, o santo da misericórdia. Pode ir. E Thérèse Lisieux, no momento eu estou fazendo um grande estudo dela, também é única na história. São Teresinha faleceu com quantos anos? 24. 24 anos. Uma maturidade
absolutamente extraordinária. Não tem igual na história. Não tem igual. Morreu em 1997. 1997. Mas também de uma... a misericórdia ocupa um tema central de sua vida. Pode ir. E aí o Papa Francisco, aqui ó, encontrando-se com os pobres, não apenas para tirar foto. Então, mas aí o Papa não, para ele uma convicção. O Papa Francisco foi muito forte nisso. Pode ir. E aí, entre nós, olha aqui, a irmã Dulce, você sabe que eu conheci a irmã Dulce? Me encontrei. Com todos eles me encontrei. Sim, irmã Dulce eu encontrei na Bahia, ela já estava muito debilitada. Eu trabalhei anos com Dom Luciano, na Conferência dos Religiosos, antes de ele ser bispo de Mariana, e eu conheci, na Serra da Piedade, a irmã Benigna. E pode acrescentar mais, mas, de qualquer forma, todos esses estão num processo de beatificação. O irmã Dulce já é santa. O Dom Luciano não vai escapar de ser canonizado. Um homem de uma inteligência, rapaz, de uma capacidade. Aí ele estava nas reuniões dos bispos e nas assembleias. Parecia que estava dormindo, cochilando. Mas, de repente, alguém falou... Ele falou, não, senhor, não é isso não. Mas se eu não estava cochilando, eu cochilo, mas pega tudo. Aí, é interessantíssimo, mas, doutor em filosofia, uma humildade. Olha, eu trabalhei com eles. Já na época, já falávamos, olha, que exemplo de vida. Que exemplo de vida. Então, irmã Benigna, eu conheci, assim, mas não tive mais. Igual irmã Dulce, a gente conhece, mas não tem. Mas o Dom Luciano, não. Realmente é uma convivência. Pode ir. Misericórdia é de verdade o coração pulsante do Evangelho, sendo também a condição sine qua non, significa sem que haja, sem isso não podemos falar de seguimento de Jesus, porque é a força propulsora da Boa Nova do Reino e a garantia da veracidade do Evangelho, sendo igualmente o critério decisivo do juízo final. Eu estava doente e me visitou. Eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava na prisão e você me visitou. Eu estava morto e você me sepultou. E assim diante. Por isso, e esse critério salvífico. Então, não há a menor dúvida a respeito. Pode ir. E a misericórdia é a compassividade evangélica que nos torna solidários com todos os seres que sofrem. Essa foto também eu tirei. Olha aqui. Um bombeiro salvando o cachorro lá em Brumadinho. Oh, que bonito. Os mais frágeis, então, não é só o ser humano, se estende a toda a criação. O que é bonito também, onde há sofrimento, onde há
vulnerabilidade, onde se sofre, aí se vai ao encontro para ajudar. Pode ir. Biografia pode ir. E, finalmente, então, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Então, fundamentalmente, o Papa aprofunda tudo isso que foi apresentado com referências à Sagrada Escritura, aos padres da Igreja, aos documentos da Igreja do passado, etc. Mas, fundamentalmente, é isso. Pelo menos eu não vi ninguém dormindo, cochilando, vi. Mas dormindo, não. Aí, de qualquer forma, Samuel, pode ficar... O pessoal não ficou, porque quando um sai, outro sai, etc., a gente já sabe, o pessoal está cansado, não quer saber mais de nada. Não, e tudo vai até certa altura. A gente não aguenta mais, tudo tem seu limite. Eu acho que a essência foi dado, quer dizer, importante, ligado também à obra da Fazenda de Caná e toda essa obra, e como que é importante exatamente na família de compartilhar essas reflexões sobre a misericórdia. Inclusive a campanha de fraternidade desse ano nos ajuda muito a aprofundar os diversos aspectos reais da misericórdia. Então, tá. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, a nossos familiares, aqueles que dependem de nós e aqueles que clamam por nossa assistência, nossa ajuda, nosso interesse, para que possamos ser misericordiosos no lugar onde que nos encontramos. Que a Mãe da Misericórdia nos acompanhe, nos estimule e que ela seja nossa intercessora junto ao Pai. A Deus, que é Pai, que é Filho e Espírito Santo, nos deixe partir em paz. Amém.